noite a todos. Nosso Mestre Jesus amado nos ilumine, nos oriente e que nós possamos, através do tema da noite de hoje, entender, compreender e colocarmos em prática para a nossa evolução espiritual aqui nesta terra. O tema é realização íntima. Tá? Como alcançar os nossos objetivos. Então, aproveitando o momento, trazendo o nosso fraterno lá do grupo de estudos espírita Irmão Miécelo, que é a casa que nós participamos. Então, vamos dar início à primeira pergunta que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, fez aos instrutores espirituais. Pergunta ele: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha a pergunta que ele fez, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida para que ele possa resistir às atrações do mal? Então, já sabemos que estamos aqui para, nessa nova reencarnação, existir a atração do mal. Estou falando aqui, né? Então vamos lá, a resposta foi dada. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Essa é Santo Agostinho, que é uma resposta bem comprida, e nós tiramos só essa frase para que nós possamos entender que é o filósofo, né, da antiguidade, é Sócrates, que era do ano de 470 a.C. a 390. Essa frase foi colocada lá na entrada do templo de Delfos, na antiga Grécia. Então a gente sempre pergunta: nós nos conhecemos? Será que nós realmente conhecemos nós todos? Sabemos em que momento, né, nós estamos conscientes das nossas ações? Eu gosto muito no que tem naquele momento espírita, tem duas senhoras que estão conversando, que aí elas conversam, né? Estão conversando e falam: imagine se nós aqui na rua fôssemos assaltadas. E a outra, uma colocou assim: olha, se eu for assaltada, a minha reação vai ser de ficar paralisada, estática. Eu não vou reagir. E a outra: não. Eu pego a minha bolsa e bato, não vai levar nada, eu vou reagir. E aí aconteceu o assalto. Aquela que falou que ia reagir, ela ficou parada, estabilizada, não se mexeu. E a outra, né, que ia ficar parada, ela saiu atrás do indivíduo que estava querendo assaltar, dando bolsada nele. Então, na verdade, nós não conhecemos o nosso íntimo. É questão. Então, é isso que nós vamos procurar analisar hoje esse tema e entender, né, essa questão, se nós nos conhecemos. E a filosofia, como a gente está falando de Sócrates, a filosofia sempre fez aquela pergunta: quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós espíritas, que já temos a certeza da reencarnação, né, da pluralidade da existência, nós sabemos que tivemos outras existências e que estamos aqui em um planeta ainda, nesse período de expiações e provas. Se nós fôssemos perguntar a um materialista, para ele, né, ele ia falar que ele nasceu aqui ao acaso, o mundo, né, foi feito ao acaso, que é a doutrina do nihilista, do nada, né, que nós somos um joguete do acaso. Nascemos, vamos, né, viver, vamos morrer e voltar para o nada. Né? Então essa é a doutrina materialista, aqueles que não acreditam que existe um Deus, que não tem uma alma, que não tem a vida, né, após a morte. E hoje, graças a Deus, né, esse materialismo não está tanto como antigamente, né, graças também à doutrina espírita, que na época, que Kardec trouxe, né, o livro em 1857 do Espírita,
passou que as pessoas, né, a sociedade começou a analisar e veio o materialismo foi diminuindo. Ainda tem muitos materialistas. Tanto que naquela época o suicídio, né, era constante. Ainda existe. Mas era muito as pessoas se suicidavam por essa questão. O materialista ele tinha até uma noção de que ele teria que gozar essa vida, né, ser feliz e conquistar os prazeres terrenos. Muitas das vezes empresários iam à falência, e aí o que acontecia? Né? Ele falou, olha, perdi tudo. Já estou numa idade que não consigo, né, adquirir de novo todas essas minhas facilidades. Vou morrer, vou deixar de existir. Então, para que continuar vivo? Sofrendo. Era o materialismo. Por isso que muitos cometiam suicídio, porque não tinham noção dessa vida após a morte. E aí tem os nossos irmãos que são o católico, né, os nossos irmãos protestantes, que ainda não acreditam na reencarnação. Porque para eles, a vida é o quê? Nasceu, naquele momento, né, que está nascendo ali a criança, Deus dá o fogo, o espírito ali, naquele momento, está criando ali a alma. Né? Não teve uma pré-existência da alma. A alma está sendo criada naquele momento. E aí nós temos o quê? Aí o que eles falam? Que nós só trazemos, né, o pecado capital. E basta ser batizado ou se arrepender e viver pela fé e vamos para o paraíso. Certo? Enquanto a gente tem na nossa família pessoas dos dois lados e eles querem um pouco bater de frente. E eu sempre falo para eles, olha, vai estudar. Não, mas eu estudo a Bíblia. Eu falei, vocês deveriam estudar, né, os fatos históricos da Bíblia. Quais os motivos? Né? Será que a Bíblia está faltando alguma coisa? Será que a Bíblia foi interpretada? Alguma coisa foi retirada? E aí eu falei, o mais importante é vocês ir buscar os fatos históricos, o que aconteceu. Né? Aí eles falam assim, mas não tem a palavra reencarnação. Eu falei, não tem, porque Allan Kardec, né, que criou essa palavra reencarnação, que é nascer de novo. Tem outras passagens que dão o significado, mas eles interpretam de outra maneira. Aí eu sempre falo para eles assim, mas tem uma parte que foi retirada que não tem como interpretar erroneamente. E aí eu sempre falo para eles, é só vocês pesquisar os concílios que ocorreram, principalmente o concílio de Constantinopla, que foi o segundo concílio, aonde, né, a Igreja Católica até o ano 553 aceitava, né, as vidas sucessivas da alma, ou hoje chamado reencarnação. Vocês podem dizer que você não acredita, mas existia antes, só foi retirada em um concílio. E aí vocês pesquisam para saber qual foi o motivo. Por quê? Quem tirou? Aí rapidinho, só para a gente, né, colocar isso. Depois até o irmão vai fazer um tema, vai mais abranger, que naquela época, no ano 553, foi o imperador Justiniano que, através da tua esposa Teodora, que exigiu que ele criasse aquele concílio. Por quê? Porque ela era uma ex-meretriz. E aí, as suas colegas ficaram, né, elogiando e falando, olha, nossa ex-colega agora é esposa do imperador, e isso incomodava ela. E ela mandou matar as 500 ex-colegas meretriz. Né? E os sacerdotes daquela época, porque acreditavam nas vidas sucessivas da alma. Né? E aí os sacerdotes da época falaram para ela assim, olha, como você matou 500 colegas suas, você terá 500 vidas que será assassinada pela lei do karma. É claro que hoje com a doutrina espírita, a gente sabe que não é bem assim. Né? Não precisa a fogo e ferro. A gente pode reparar os nossos erros através do amor, como Jesus falou para Maria de Magdala. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, ela foi
né, exigiu, e detalhe, o Papa na época não aceitou isso, porque não tinha como, né, tirar isso, que os cristãos aceitavam, né, a pré-existência da alma e suas vidas sucessivas. E aí o que aconteceu? O imperador mandava e falou assim, ó, ou você aceita ou eu excomungo você. Porque quem mandava era ele, né, era o imperador. E o Papa, com medo, era Virgílio, se eu não me engano, o Papa da época, de ser excomungado, aceitou o concílio. E aí foi se retirar esta passagem. Aí pergunta, por que foi tirado e por quem? Será que ele tinha um oportunidade para isso? E aí depois os nossos irmãos protestantes, né, nós sabemos que Martinho Lutero protestou mais na frente e foi, né, pegou aquela Bíblia que já estava contando alguma coisa e aí continuou o protestantismo, que é, na verdade, né, uma continuação da igreja, só para a gente entender, né? Vamos lá então, dando continuidade. E aí, nós trouxemos do livro No Mundo Maior, para a gente fazer uma análise, no capítulo 3, do André Luiz, da psicografia de Chico Xavier. É bom sempre a gente estar lembrando que, muitas das vezes, a maioria dos livros de André Luiz tem sempre um instrutor ali orientando ele. Que quando ele foi para o nosso lar, a espiritualidade tinha um instrutor para orientá-lo. E aí o instrutor Calderaro fala assim para André Luiz: não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam no infinito. Né? Então, olha só, já tem vendo a Calderaro falando para André Luiz essa questão dos nossos períodos, e todos nós viemos caminhando no nosso processo evolutivo. Pode? Ok. Então, vamos dando continuidade, para que a gente possa agora entender quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui. Aí continua ele, a evolução do princípio espiritual. Continua o instrutor Calderaro. A grisária da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam, centenas de anos a suportar os golpes do inverno, e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nados, aprende rudimentos do amor. O símil guinchano organiza a faculdade da palavra. Nós sublinhamos ali a memória porque é esse ponto de partida que nós vamos começar para entender qual a melhor forma da nossa realização íntima. Tá ok. Agora está melhor. Deixa eu pegar. Não tem problema. Então, continuando. Vamos lá. Agora ficou melhor, né? Então, a memória, né, essa é a questão principal para nós nos atermos para o nosso estudo de hoje, para entender, saber quem somos nós. Né? E aí, muitas pessoas perguntam assim, mas será que eu fui pedra? Né? Eu fui animal? Eu fui isso, fui aquilo? Como ele está falando, princípio espiritual. Nós viemos por um período de milhões e milhões de anos. E no momento ali onde ele fala, quando na parte das árvores a suportar os golpes do inverno e acalentada pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. É nesse momento que a memória está sendo conquistada, para quando nós chegarmos no reino nominal. Depois passa para o reino
animal, que é a fêmea lá, né, lambendo, a fêmea, o tigre, lambendo seus filhotes, para apresentar os rudimentos do amor. Nesse livro, nesse capítulo, Calderaro fala para André Luiz que são os filtros de transformismo para que até o momento nós chegarmos no reino hominal. Então, temos nós dentro toda essa evolução, toda essa bagagem. Na pedra, né, ali está ela num vale lá, aguardando esse princípio espiritual. Ali a paciência que nós temos dentro de nós, às vezes não sabemos usar, mas temos. Né? Lá nas plantas, já conquistando a memória, a sensibilidade, as energias externas que nós recebemos, e hoje recebemos, conseguimos já saber o que é uma energia espiritual, um arrepio, uma vibração. Isso foi conquistando. Então, a parte externa recebemos. Depois vem no reino animal, aonde vem começar a questão do amor, os rudimentos desse amor. E aí depois nós vamos, antes de chegar no reino, eu sempre gosto de falar isso, antes de chegar no reino hominal, nós passamos por um momento de transição, que pouco se fala isso, às vezes até no movimento espírita, às vezes até em algumas umbandas, que é o momento que está preparando o nosso invólucro espiritual, esse invólucro espiritual no reino animal que tem, porque Ernesto Bozano, em um dos seus livros, ele cita que numa reunião mediúnica, tinha uma aranha e o médium pisou, matou a aranha. E ele viu um invólucro espiritual saindo daquele corpo da aranha. Não é um perispírito, que ainda não é forma humana, mas era um invólucro espiritual com a mesma forma da aranha. Aí muitas pessoas perguntam, logo depois nós vamos para o reino hominal? Não, nós temos um momento de estágio, de transição para os reinos da natureza, que são os elementais que Kardec coloca, que na questão dos espíritos ele pergunta aos espíritos espirituais que participaram da criação ou que já chegaram. Aí os espíritos falam para ambos os dois, porque veio um processo evolutivo, aí ele fala assim, uns obedecem e outros mandam, que chegaram ao ápice, numa escala maior. Então são esses elementais que são chamados os gnomos, os silvos, as fadas, que Kardec lá na escala espírita fala dos diabretes, que são espíritos que estão ensaiando, preparando esse envoltório espiritual para se tornar o perispírito. O médico que tem a evidência, que vê esses gnomos, essas fadas, ele logo identifica que eles têm uma aparência, parece humano com um pouco de animal, porque é esse momento de transição do seu corpo perispiritual. Eu tenho um colega, que eu trabalhava com ele, e que a filha dele falou que ela ia fazer a faculdade, a prova para a faculdade, claro, ela estudou, e ela gostava dos gnomos, lá tinha todos na penteadeira dela. E aí ela chegou e pediu um daqueles gnomos ali, e falou assim, me ajuda a lembrar na hora da prova, que eu vou te dar alguma coisa. Eu não lembro o que ela prometeu. Mas ela passou na prova, na hora a memória veio, é claro, a gente sabe o que eles vão falar. Vai nos ajudar, o que nós estudamos é a memória fluir melhor. E aí fluiu bem, ela passou, só que ela esqueceu de dar o que ela prometeu. E aí ele contou para mim que teve um dia, o esmalte que ela mais adorava, estava na penteadeira, caiu, derramou. E aí sempre faz aquela mancha, E a mancha formou a primeira letra daquele gnomo que ela prometeu e não deu. Não sei o que foi. E aí a gente, Kardec fala que nós não devemos pedir a eles, porque eles não têm noção do bem e ainda do mal. Eles podem fazer as artimanhas, as brincadeiras dele, achando que está fazendo certo, mas às vezes está nos prejudicando sem saber. Então é nesse momento, desse processo, que eles ainda estão entendendo o que é o bem e o que é o mal. Quando chega-se
no momento que o perispírito já começa a se formar um perispírito, aí já a primeira encarnação no reino nominal. Né? Aí é onde existe a nossa primeira encarnação. E aí já temos consciência do que é o bem e do que é o mal. Por isso que a pergunta lá, resistir à atração, nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal. Né? Temos algumas dificuldades para entender em algum momento, tomar decisões se vai ser um bem ou vai ser um mal. É isso que a gente tem que chegar. Né? Vamos lá. Aí nós trouxemos a informação lá em Evolução dos Mundos, do capítulo 2, Francisco Cândido Xavier e o Valdo Vieira, né, que ele teve uma época, alguns livros, né, com o Valdo Vieira, o Chico, eles psicografavam junto. Apesar dele depois ter saído do movimento espírita, né, e ter falado aquelas coisas, que Chico era aquilo, não importa o que ele falou, o que importa foi a mediunidade que ele, naquele momento, né, ele junto com o Chico, facilitou a André Luiz psicografar, porque nós sabemos que não é do médium. A única diferença é que o Chico aproveitou melhor os ensinamentos e continuou, né, na sua tarefa. Né? Nada contra o nosso irmão. Então vamos lá. Nesse capítulo 2 do livro, que retrato do corpo mental, para que nós possamos entender. Aí André Luiz fala assim: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Por quê? Na realidade, é um corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Né? Coisas que, às vezes, as pessoas esquecem nos estudos. É por isso que eu falo, estudar Kardec e estudar as obras de André Luiz, né, e Emmanuel. Isso aí a gente vai entender, né, vai abrir mais um leque. Como Kardec perguntou o que é o espírito, o primeiro desenho, né, nós estamos usando uma centelha, porque ele falou, ó, para vós não tem como definir o espírito. O espírito falaram para Kardec. Para vós uma centelha, uma fagulha, né, uma estrela. Então, está simbolizando ali. O corpo mental em uma esfera ovoide, porque ele não tem formação humana. Porque nós vimos lá no início que foi no momento do reino vegetal. Então ele é ovoide. Outra coisa para a gente também pensar, que quando André, em alguns livros, ele fala daqueles espíritos empedernidos do mal, que se apresentam como ovoide, e a gente fica caracterizando que todos os ovoides são ruins. Não, não é isso. É porque tantas vidas que eles tiveram, que utilizaram o mal, nós sabemos que nós estamos, tudo que nós pensamos, agimos, são energia. Né? As doenças são energias. Quando uma vez um médico espiritual falou para mim dos meus problemas de coluna, eu falei, isso é karma de outra vida. Aí ele falou assim, vou ensinar para você o que é karma. Primeiro, que karma pode ser positivo ou negativo. Então, essa sua doença, essa sua enfermidade, são resíduos de energias deletérias de suas vidas passadas, que ficaram somatizadas lá no perispírito. Porque o corpo mental pensa, age. Né? Então nós pensamos, agimos errado, criamos energias negativas ou positivas. E isso fica, essas energias impregnadas no nosso perispírito, depois do corpo mental. Né? Aí reencarnamos, corpo físico, corpo vital. É o corpo vital, ou que muitos chamam de duplo etérico, que é, né, essa energia, quando o fotógrafo Kirchner, sem querer, estava ajeitando lá a sua câmera, e aí disparou, ele bateu a foto no dedo dele. E ele viu essas luminosidades, essas raias no corpo dele, do corpo, né, o corpo físico, e apresentou essas energias, que é o corpo vital. E aí ele viu que havia um buraco ali naquelas energias, que ali já estava se apresentada ali as doenças no duplo etérico, ou no corpo vital. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós perdemos corpo físico, corpo vital, e continuamos com o corpo espiritual, certo? Então, muitas doenças estão retidas como fuligem, ferrugem,
Fuga Tracinho, né? Que foi assim que me apresentou também quando eu fui tratado no plano espiritual. Em algumas partes, né, que uma entidade, até da Umbanda, ele me levou, vamos dentro da piscina, e me deu a mão e começou a fazer o redemoinho. E cantava, né, em Urubá. E por inteiro, eu conheço Urubá, eu cantava também com ele. Não me lembro, mas eu cantava. Quando terminou, eu olhei para a piscina e estava um montão de fuligem. Ele falou assim: agora foi retirado um pouco dessas fuligens, o resto é contigo. Né? Então, o perispírito nos acompanha em todas as reencarnações com essas energias deletérias, quando nós agimos erradamente, utilizando a nossa mente, corpo mental. Né? O corpo vital desintegra, porque é fluido vital, o sangue, os órgãos trabalhando, cria energia, igual está aqui, as máquinas são energias que estão passando e cria ondas, essas ondas de energia que se apresenta a fotografia do perispírito, que está lá as energias deletérias. Quando desencarnarmos, né, nós não temos medo, a maioria ninguém tem medo, só tem preocupação, né, se cumpriu o determinado programa que nós viemos fazer aqui. Essa é a minha preocupação, só essa. O desencarne em si está tranquilo. A gente já vive tanto com o espírito. Aí o que acontece? Vamos perder fluido vital e absorver fluidos espirituais no nosso perispírito, para que nós possamos nos relacionar no mundo espiritual. Só para a gente entender. Tá? Agora está todo mundo, né, entendido que o principal é a mente, o corpo mental, ou casa mental, que daqui a pouco nós vamos ver. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. O ser humano na sociedade. Nós hoje vamos trabalhar muito André Luiz, tá? Nesse livro aí, No Mundo Maior, através do Calderaro. Calderaro continua falando para ele, já aí no capítulo 4. Estamos, em todas as épocas, abandonando as esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro, olha de novo, é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Aí nós apresentamos ali Tempo da Caverna. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que nós, que passamos pela fieira da evolução, nesses períodos, quando o planeta era primitivo, não importa se foi na Terra ou se foi em outro planeta do nosso sistema solar ou de Capela, porque segundo Emmanuel, a maioria foi, mas ainda tem alguns reminiscentes por aí, né? Não sei, ou de alguns do nosso próprio sistema. Às vezes a gente fala assim de Capela, mas tem planeta no nosso sistema que também pode ter sido degradado para a Terra, né? Pode ter alguém de Marte, Júpiter, Saturno, não sei. Isso aí a gente vai saber quando desencarnar, né? Aí o que acontece? Os habitantes da Terra que vieram no processo evolutivo, né, vamos tirar agora a exceção os capelinos, que tinham a sua inteligência. Então eles tinham instinto, onde no Evangelho Kardec fala que naquela época nós vivíamos só a cada do alimento, né, se defender das intempéries da natureza, por isso que vivia em caverna, e se alguém invadisse o nosso espaço, defender a nossa vida. Então tinha aquela clava, né? Aí dava com a clava. Qualquer um que, né, afrontava o espaço um do outro, que era o instinto, trazia, né, como o Calderano falou, trazia esse instinto animal ainda, porque o animal, a tua cria, ele está ali protegendo. Mas se vir de fora, é raro eles aceitarem. Então ainda, né, o reino hominal, no tempo das cavernas, tinha ainda um instinto, uma inteligência, mas mais instinto do que a inteligência. Nós sabemos que o animal já tem o princípio da inteligência, mas é fracionária. A nossa já é mais constante, porque os animais, eles são fracionários. A inteligência dele tem um
um princípio ali. A nossa é contínuo. Apesar de ser contínuo, ainda nós não conseguimos controlar, né, os nossos pensamentos. Essa é a questão. Como o Buda falou lá, nossos pensamentos são igual o macaquinho, que fica pulando de galho em galho. Nós não conseguimos focar bem, né? Temos que trabalhar muito. No final a gente vamos trazer uma receita. Eu sempre gosto de falar, né, para a gente trabalhar os nossos pensamentos. Então vamos lá, continuando. Nessa época, o tempo das cavernas, não tinha esse conhecimento. Tem tempo ainda? Aí depois vem, alguém quer colocar alguma coisa? Platão depois, até vem aquele, o mito, né, da caverna, ou a alegoria da caverna, só rapidinho para a gente entender. Que ele vem trazendo que homens foram, desde nascença, aprisionados numa caverna, acorrentados pelos pés ou pescoço, e eles ficavam de frente para um paredão, e atrás deles tinha uma fogueira. E passavam-se imagens lá fora, e pessoas, imagens, que refletiam sobre o fundo da caverna. E para eles, porque eles foram aprisionados desde nascença, a vida era aquilo ali. O mundo era aquilo que era projetado naquela parede. Um daqueles conseguiu soltar, ou foi solto, e aí saiu e viu que aquelas imagens que eram refletidas na parede eram pessoas, né? Eram formas de animais, de pessoas que passavam lá fora. E aí, através da chama, né, que refletia lá. Só que, por ele ficar desde a nascença ali na caverna, o sol, né, a luminosidade do sol, ele ofuscava a sua vista. E diz Platão que ele ficava vendo ainda, né, pela água, pelo reflexo da água, todas as coisas, até ele se acostumar com o que ele estava vendo lá fora. E depois ele voltou à caverna para falar para aqueles colegas. E eles falaram: você é maluco, a vida é essa aqui. E se vocês insistir, você vai ser levado à morte. E aí ele, né, deixou para lá. E aí foi se acostumando, e aí começou a ver o sol. É mais ou menos o nosso caso, no nosso período de evoluções. Cada um interpreta de alguma forma, mas Platão, com certeza, ele estava levando nesse raciocínio. Porque hoje, nós já estamos num período que já podemos vislumbrar o mundo espiritual. Essa é a realidade do sol, né? O objetivo e o subjetivo. Então hoje nós já temos esse contato. Alguns ainda estão lá dentro da caverna e não querendo, né, ver a realidade da vida lá fora. Só para a gente, né, trazer essa introdução e entender um pouco. E aí, como a gente está falando da memória, nós vamos trazer do livro Walter Oliveira Alves, que é Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita, está lá no capítulo 9 e 10. Ele fala, né, que na verdade é Piaget e Pestalozzi, que eram educadores suíços, né, quem é professor aqui sabe, e que Pestalozzi, né, foi o mestre de Hippolyte von Rivail, o nosso Allan Kardec, que ele até na falta de Pestalozzi dava aula, foi discípulo de Pestalozzi. E aí ele traz os 3 estados do desenvolvimento moral, segundo Piaget e segundo Pestalozzi. Porque nesses períodos que nós viemos passando, reencarnando, nós fomos estagiando, o nosso cérebro teve 3 estágios de períodos da nossa moral. Que talvez passamos, ou talvez ainda temos reminiscência desses 3 estágios. E nós vamos ver um por um e analisar um pouco. Vamos lá. O primeiro. O estado natural ou primitivo, que chama-se anomia. Né? Tal é a infância da humanidade, o estado primitivo do homem que ainda persiste dentro de nós. Por essa razão, o homem é suscetível de se corromper. Então ele está trazendo anomia, aquele sujeito que não respeita regras, não respeita nada, que é lá no mundo natural ou primitivo, que é lá no tempo da caverna ainda. Aí a gente começa a entender por que Moisés
trouxe, adaptou a lei em duas. Que a gente, quando estuda, a gente passa a entender. Que é a lei divina, o decálogo, os 10 mandamentos, e a lei civil disciplinar. Só que ele colocou essa lei civil disciplinar como lei divina, porque as pessoas ainda tinham essa moral primitiva ainda. Porque se ele falar que fosse ele, as pessoas engoliam ele. Porque precisou mostrar para o povo que Deus era terrível para eles, por respeitar. E que ele ali estava representando Deus. E foi Deus que passou para ele os 10 mandamentos. Nós sabemos que não, que ele era médico. E que ele foi os espíritos, os Elohims, os serafins que passaram todos aqueles 10 mandamentos. Mas ele colocou ali a segunda parte, que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a lei divina é imutável. E a segunda, a disciplinar, que Moisés colocou como lei divina, ela muda com o passar do tempo. E aí vai mudando, alterando. Apesar de algumas leis estar caducas, não alteraram, mas essa é a finalidade. Conforme cada período que nós saímos daquele momento de um instinto para a inteligência, do raciocínio, quando entrou Sócrates e Platão, já começou o raciocínio, aí já começa a mudar. E muitas vezes não foi mudada. Foi por isso que aquele mito da caverna falou matar, porque todos aqueles que vinham trazer uma informação nova, que ia de encontro que os sacerdotes não queriam que fosse divulgado, era levado à morte, como Sócrates, como Jesus. A gente sabe que Roma não permitiu que o Oriente trouxesse as informações, eles dominavam aqui o Ocidente. E foi isso que eles tentaram fazer, e aí eles foram matando. Então, nesse momento, eu tive até um problema não. A minha filha estava na faculdade e eu estava lá participando, que às vezes eu vou lá junto com ela, frequentar as aulas, ela está fazendo história. Aí o professor, antes de começar, estava conversando, e tinha uma menina que é protestante, e ela falou assim: professor, lê o versículo sobre preciso encontrar Jesus. Eu falei: mas eu já encontrei. Vocês que ficam lá no Antigo Testamento e não entenderam ainda Jesus, vocês têm que vir para o Novo para entender Jesus. E aí eu não tinha começado a aula, e eu fiquei minha filha e falei assim: eu posso falar aqui, a língua do Espírito Costa, Aí ela: pode, pai. Aí eu fui: professor, posso fazer uma colocação para mim? Não, pode, fica à vontade. Aí eu falei: ele está certo. Por quê? Nós temos que entender que o Antigo Testamento, como nós falamos, divide em duas partes: a lei divina e a lei disciplinar. Todos os outros livros, os 5 livros de Moisés, eram leis disciplinares. A única lei divina era os 10 mandamentos. Aí ela debateu comigo: não, só números que é disciplinar. Eu falei: tem certeza disso? Tenho, absoluta, só número. Os outros 4 livros são leis divinas. Então, eu vou te passar um versículo, quando você chega em um capítulo, versículo, quando você chegar em casa, você pega e vê se é lei divina ou lei disciplinar. E lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 20 a 21. Que pais que tiverem filhos contumazes e rebeldes, e que os filhos não der a atenção que eles devem levar pela lei, levar até os sacerdotes e falar: olha, esse nosso filho é contumaz, beberrão, não aceita a nossa palavra, a nossa corrigenda, não tem jeito. Aí o sacerdote sabe o que faz? Pega este filho, leva à praça pública e fala: olha, esse filho deles é um pouco mais rebelde, beberrão, não dá ouvido aos seus pais. A lei permite que seja apedrejado até a morte. E eu falei isso para ela: nossa! Eu falei assim: ué, está na Bíblia. Não é? Está na Bíblia. Então, quando você chegar em casa, você pega a sua Bíblia e vê se é. Aí eu pergunto: qual é a lei? É disciplinar ou divina? Aí ela: e nunca. Aí depois ela até trocou, não está mais fazendo história, está fazendo outra coisa na faculdade. Porque muitas das vezes eles não enxergam, ainda está na dentro da caverna.
estudar. Eu estou gostando muito da história, porque tudo é história. Tudo é história. Qualquer livro a gente tem que buscar os fatos históricos para entender. Então ali está um cadeado ainda travado, a moral, né? As pessoas ainda, algumas, né, às vezes ainda tem. Aí vem o estado social, que chama de heteronomia. Aí fala assim: por necessidade, criou-se a sociedade, o governo, as leis, para coibir a manifestação dessa animalidade e garantir ao homem, ainda na animalidade, né, entre parênteses, a situação dos seus próprios prazeres, mas de maneira mais segura, onde o outro é obrigado a lhe respeitar o espaço. Então, foi se criada essas leis, como Moisés criou, né, que já é a era do Estado social. Aí nós estamos vivendo na sociedade. Então, é na sociedade que nós vamos trabalhando essa nossa moral. As leis foram feitas para que nós respeitamos o espaço do outro. Certo? Mas mesmo com as leis, tem pessoas que não respeitam o espaço do outro. Então tem que ter, nesses artigos, né, mais alguma coisa que diz. Por exemplo, dá um exemplo aí, né, da lei do preconceito religioso. A Constituição financeira tem há anos, mas as pessoas não respeitam. Né? Então tem que ter, né, uma lei, um artigo ali dizendo: olha, você sabe que é preconceito, mas não tem um artigo dizendo como que ele vai ser punido por não respeitar, né, a liberdade de expressão religiosa. Então tem que ser feito, né, sempre refazendo, botando um artigo. Ó. O artigo é esse. Né? Aí tem um parágrafo que diz que se você fizer isso, vai acontecer ter tanto tempo de cadeia, ou vai pagar a cesta básica. É assim que está a vida. As leis têm que ser assim. Essa é a questão. Um exemplo, né, que as pessoas não respeitam. Quem tem carro? Está lá a placa, lá, 80 km. Aí passa, olha assim, não tem radar, não tem aquelas coisas, passa 100. Essa é a moral, né, da heteronomia que ele fala. O indivíduo só respeita o outro porque diante da lei ou do agente punitivo. Fora, ele apenas é aparente ser respeitar a lei. Então aí ele tem que trabalhar ainda essa sua moral. Né? Ele ainda não age como regra, como ética. Não vou fazer porque a lei se me pegar. Né? Ela tem um radar, eu vou diminuir, porque vai muito é grande, vou perder ponto na carteira. A gente está falando de dirigir. Né? Mas outras coisas que as pessoas fazem de errado. Não fazem porque a lei está ali, está gritante. Ou tem um agente ali punitivo. No caso até dos filhos a educar, que nós falamos de Deuteronômio, né? Muitas vezes os pais, quando vem uma reclamação de um vizinho do colégio, que o pai fez: não, meu filho, minha filha não faz isso. Claro, porque na frente do agente punitivo, que o pai e a mãe é punitivo, ele respeita, mas fora, não. Então tem que se trabalhar, né, como o Pestalozzi falou, essas crianças. Tem que ser trabalhado. Quem? Os pais. Essa é a questão. Isso aí já é outro tema, só para a gente entender. Então essa moral heteronomia, muitos de nós ainda temos. Só respeitamos porque foram feitas as leis, o cigarro, né? Em tal lugar não pode fumar, até dentro do ônibus, de vez em quando até alguém acende. Aí eu falo: meu irmão, eu não fumo. Né? Tá aí a placa, eu não fumo, eu tenho que fumar, ser passivo junto com você. Não, desculpa. Às vezes ainda acontece, quando o ônibus não tem muita gente, tem um engraçadinho que pega um cigarrinho e fuma. Né? Então são essas questões. Vamos lá, a outra. O estado moral, a autonomia. Como ser espiritual, somos herdeiros do Criador e temos o reino divino dentro de nós, nos diz Pestalozzi, relembrando o Evangelho de Jesus, como ele criou lá o orfanato de Reims, né, lá na Suíça, e ele utilizou essa técnica, né, descobrir os valores de cada criancinha. Por quê? Cada um de nós estamos estagiando dentro dessas três moral. Um menos, por porcentagem, outras mais. Né?
Tem pessoas que vivem de ética. Já tem pessoas que não aceitam. Não aceita suborno, não aceita pagar suborno, né? Já vive de uma ética. Essa é a questão. Então, cada um, dependendo do nosso grau evolutivo, que nós já tivemos em vidas passadas, como nós, né, evitamos a pergunta que Kardec fez, evitamos de não fazer o mal, trabalhando, né, os nossos impulsos que nós trazemos. Leon Denis, no programa do Ser da Destino, e fala que nós devemos policiar os nossos pensamentos. Aí voltamos agora à questão, qual é os nossos objetivos, para que a gente saia daqui pelo menos com um objetivo, né, de trabalhar isso. Porque quando eu entrei na doutrina espírita, eu achava que muitas coisas que eu fazia estavam certas, mas estava errado. Mas eu não sabia. É uma diferença. Quando você começa a estudar, se instruir, né, como o Espírito Verdade falou, espírita, amai-vos e instruí-vos. Essa é a finalidade da doutrina espírita. Né? E fico feliz que a Umbanda aceitou, nem todas a Umbanda aceitam. Eu sempre falo aqui, né, que se eu, na época que eu fosse umbandista, se eu encontrasse uma casa de Umbanda, hoje eu seria umbandista estudando espiritismo como vocês. Né? Porque eu saí à procura, né, da religião, porque eu já tinha a mediunidade aflorada, via as coisas, escutava, não escutava, tinha ações, e a família é um lado católico protestante, então problema. Com meus 18 anos, né, que eu fui buscar o conhecimento, né, o meu caminho, como eu falei, agora eu sou dono do meu nariz, eu não vou para onde vocês mandam eu ir. Eu sei que estava problema, imagina, né? E aí eu comecei na Messiânica, fui para a Umbanda e depois conheci a doutrina espírita na Umbanda, mas para conhecer a parte fenômeno, porque a Messiânica não tem o fenômeno, né? É só revelações lá de instrução. Foi bom para mim, porque também desdobrava, eu entendi mais essa parte, mas faltou a parte mediúnica, né? E o espiritismo, não sei, agora que está mais divulgando, não divulgava, não sabia nem que existia. Aí eu fui para a Umbanda, e aí a parte mediúnica, não me adaptei, alguns porque não estudava, né? Outras questões que aqui eu sei que, né, se trabalha no bem e estuda, muito bom. Então, essa moral autônoma que nós estamos trabalhando em nós podemos ter as três dentro de nós, mas não precisamos, né, expandir para fora. Essa é a questão. Aí vamos lá. Hermance do Fax, do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Eu coloquei essa passagem dela, né, do médico Vanderlei Oliveira, porque realmente, como eu falei, quando nós conhecemos, a gente se autopune. E ela fala assim, ó, a melhoria íntima autêntica ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobrança e conflitos interiores que instalam circuitos fechados e pane na vida mental. Olha só, sempre vida mental. Cérebro, né? Casa mental. Que nosso cérebro ele é um circuito mesmo de eletricidade. Né? São igual uma usina de, né, para lá e para cá. Quem leu o Robson Pinheiro, não lembro qual o filme, um dos livros que ele relata, quando ele desdobra, que ele vê o corpo físico, ele vê, né, o cérebro dele, físico, olhar, olha, ele fala que parece uma usina nuclear, cheia de energia assim mesmo. Aí o que acontece? Quando nós conhecemos, entramos numa doutrina, uma religião, que nós nos instruímos através do estudo e descobrimos que eu estava fazendo coisa errada, aí a gente começa a se autopunir. É isso que ela está falando. A gente não tem que se punir. Né? A gente tem que transformar, como ela fala mais na frente, transformar um homem velho num homem novo. Porque quando a gente se autopune, nós não trabalhamos os vícios que nós temos. Esse é o grande problema. Né? E aí entra aquela história daquelas duas senhoras, que na hora uma ia paralisar, a outra ia fazer ímpio, porque não se conhece. Não estou dizendo, né, que nós temos que sair aí e falar, eu sou viciado. Não, eu sei. Quando eu estudo, eu já descobri que eu sou muito assim. A gente vai escolher, né, aquela desvirtude que nós temos e trabalhar ela paulatinamente.
né, não querer me transformar de um dia para o outro. Não vai dar certo. Eu já tentei isso logo quando, no princípio da doutrina espírita, estava estudando o Evangelho, né, e aí eu falei assim, amanhã eu vou, né, me trabalhar. Vou sair do trabalho, não vou, né, me desarmonizar. Fiz aquela prece mentira, pedi meus mentores, amigos espirituais, me auxilia hoje, que hoje nada vai me desequilibrar. E eles auxiliaram, sabe como? Aí eu cheguei, o ônibus demorou a beça o ônibus, engarrafamento, falei, não posso, harmonia, né? Aí tá, quando chegou o ônibus, estava uma fila enorme, a maioria saiu da fila, aquela invasão, empurrando, gente, eu estou na frente aqui, que não sei o que, entrava, empurra para lá, empurra para cá, pisa no pé, e aí eu chego com o pé todo doído no serviço, mancando. Aí o patrão fala assim, bonito, né, senhor? Eu falei, ué, engarrafamento. Sai mais cedo de casa. Ué, tem engarrafamento? Sai mais cedo. Eu falei, eu já saí 5 horas da manhã, vou sair 4, eu não vou dormir, é melhor ficar na empresa. Ele falou, você está falando muito, vai trabalhar. Eu, tá bom. Eu falei, não posso. Aí, todo começou o trabalho, vai de serviço, começa a falar piadinha, contar, eu falei, cara, para! Aí pronto, estourei com ele. No dia que eu falei que não ia, né, aí eu cheguei em casa, faço a prece e falo assim, poxa, meu amigo espiritual, pedi você para me ajudar, para mim não desequilibrar, e falou, te ajudei, mandei os problemas para a tua prova, ver se você ia passar. Né? Então, o planeta de expiação de prova, a gente quer o quê? Então, nós estamos vivendo na sociedade com vários tipos de pessoas. Nesse momento que vem os problemas, a gente tem que segurar, né? Como o André Luiz fala, morder a língua, encher a boca d'água, mas não só isso, trabalhar aquilo que vem, aquilo que dá vontade de fazer, aquilo que dá vontade de falar. Essa é a questão. Aí as pessoas perguntam assim, ó, será, para que possamos alcançar os nossos objetivos na melhoria íntima, seria necessário fazer uma regressão de vidas passadas? É porque a gente está no esquecimento, né? A gente não sabe quem foi. Então, seria melhor fazer, né, uma regressão, para poder saber. Vamos ver o que Calderaro explicou. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessar o sepulcro, pode readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Olha só, daqui a pouco a gente vai ver aquele quadrinho ali. Às vezes tem pessoas que logo entram na doutrina espírita, aí falam assim, Mima, você conhece um lugar que faz regressão de memória? Para que você quer saber? Não, que eu estou com esse problema. Eu falei, você está com fobia de alguma coisa? Não, que eu queria saber quem eu fui, porque eu tenho, olha, minha irmã, meu irmão, eu queria saber quem foi. Ele falou, é melhor não saber. Não, é melhor não saber. Porque talvez você não está preparado para saber quem foi. Não? Porque se você souber de alguma coisa, se ela já está te incomodando, né, dá vontade de esganar, imagine se você descobrir que eles te deram prejuízo ou até tirou tua vida. Qual seria ela aí? Acho que eu matava ela. Pois é, ou fez alguma coisa. Então, Kardec é bem claro, na revista Espírita, ele coloca, quer saber do teu passado? Analisa o teu presente. Quer saber o teu futuro? Analisa o teu presente. Que os atos que nós estamos fazendo agora é a consequência do nosso futuro. E o que nós estamos recebendo agora foi a consequência do nosso passado. Então, o Calderaro está falando, nós temos, né, em nossas tendências e faculdades, que quase equivale à lembrança da vida passada. Não precisa saber qual foi a personalidade, gente. Se foi rainha, né, rei, príncipe, não precisa. A gente precisa entender a nossa casa mental, o que nós trazemos ainda para nos corrigir. Isso nós descobrimos no momento de viver em sociedade. Quando alguém nos desagrada, vem logo aquela ideia, brota, não é? Pronto, tá? E na outra vida, né, eu acho que eu passei a faca, a espada nessa pessoa, só porque ele falou isso. Porque vem a ideia, dá vontade de enganar. Porque fez. Porque fez.
Quando a gente estiver preparado, a espiritualidade vai dar alguns sonhos lá, vestido não sei como, né? Alguns flash. Aí já está preparado para usar aquilo para continuar o nosso trabalho de aprimoramento. Que aí André Luiz fala lá, no Caldeirado, fala no capítulo 3, a casa mental. Que ele fala que parece que a nossa casa mental, o cérebro, é um castelo de 3 andares. Que na parte de baixo, como está ali, é o passado subconsciente, impulsos automáticos, que está lá no cerebelo. Porque é aonde fica guardado toda a nossa bagagem, tá? Desde lá do reino vegetal, está começando tudo aquilo. Está lá guardadinho. Né? É como se fosse uma porta, uma janela está fechada. Ela vem devido às circunstâncias. Quando eu perguntei à pessoa se ela tem um trauma, só nesses casos é que é necessário fazer a regressão para curar essa patologia, né, que ocorreu um trauma de existência passada. Possa ser aquele que tem uma fobia, né, de ficar numa altura que em vidas passadas desencarnou, caiu num precipício. Ou que tem medo de um lugar fechado, muito escuro, né, apertado, que foi enterrado vivo. Alguns exemplos. E aí sim, o terapeuta de vida passada, com conhecimento de causa, vai fazer a regressão e naquele momento, ele, com a técnica que ele tem, vai trabalhar no subconsciente o passado dele, na sua casa mental, vai abrir essa janela, que ele vai usar a técnica da regressão, e ele sabe como trabalhar, como tratar essa fobia que hoje se apresentou agora. Só nessa questão. Né? E aí o que acontece? Quando vem à tona, quando alguém pisa no nosso pé, no caso que aconteceu comigo, vem aqueles impulsos automáticos, que as tendências negativas que eu tenho hoje, no presente consciente, as conquistas atuais, nós estamos aqui vivenciando sociedade. Estamos numa casa espírita, estudando as obras, as orientações das entidades. Tudo isso está sendo o quê? Na nossa segundo andar, que ele fala, né? O primeiro, segundo e terceiro andar, são o que nós estamos aprendendo hoje. Saímos da caverna e estamos vendo o mundo lá fora. Os espíritos nos falam, através da psicografia, através da mediunidade, da incorporação do médium, a psicofonia, né? Eles vêm nos trazer informações. E essas informações nós estamos agora trazendo para este momento do presente consciente. As conquistas atuais que nós decidimos, como entramos numa religião, seguir. E aí ele fala que estará no córtex motor. Né? Aí ele fala no futuro superconsciente, está no lobo frontal, meta superior a ser alcançada. Essa meta é aquilo que nós temos assim, olha, eu vou deixar de ser isso, esse vício, eu vou trabalhar ele. Então a minha meta é chegar até lá. E nesse momento, no lobo frontal, nós também recebemos as orientações do alto da espiritualidade, que é a casa de relação com o mundo espiritual, lá o mito da caverna. Quando nós já não olhamos mais as imagens nas águas, e sim refletimos o som, que é a energia. Na nota da questão 138, né, do livro dos Espíritos, Kardec fala que os espíritos elevados se reúnem lá no Sol e manda através do fluido universal as informações que vem passando de cada colônia até chegar para nós. Olha o trabalho que eles têm. Né? Então essas informações que nós vamos recebendo, igual quando eu pedi paciência, né, para o meu monitor, meus amigos espirituais, eles apresentaram os momentos de dificuldade. Pois não? Quer falar? Não. Então eles não apresentaram. Aí ele fala assim no livro, André, parece que nós temos 3 cérebros. Não, os 3 trabalham junto, como aquela engrenagem que nós colocamos. Nós temos que pegar esses três andares do castelo que ele fala e conjugar tudo junto. E aí nós vamos nos trabalhando. Essa é a questão. Então, aí como eu falei que nós viemos da natureza, falta 5 minutos. 10. A Joana de Anjos, no livro Alegria de Viver, da psicografia de Walter Pereira Franco, ela fala
que nós, homens modernos, nós precisamos fazer o exercício da meditação. Porque essa é a questão. Nós estamos vivendo em sociedade, passando por as tribulações, as vicissitudes terrenas, é a prova. Nós não temos que pedir, não, me isenta da prova. Não, nós estamos num planeta de expiação e prova, apesar de estar no momento de transição para regeneração. Mas sabedores de que regeneração ainda tem prova. O Espírito fala, está lá no Evangelho, no capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. As muitas moradas da casa do meu Pai. Só não tem as fulgentes expiações, mas provas nós teremos. As expiações são aquelas energias que eu falei, o nosso corpo é espiritual, as nossas ações no mal, que fomos contra a lei divina e perante a lei de causa e efeito, temos que ressarcir. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Jesus foi bem claro. Toda religião entendeu, só não quer entender. Aquele que quer vir após a mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não morreu para nos salvar, não, no corpo, na cruz, aquelas coisas todas. Aquilo foi um significado que nós somos imortais. E aí, o que nós fazemos? A meditação vai reunir no momento antes da prece. Às vezes eu falo assim, gente, antes da prece, porque a gente passou um dia conturbado. Não é? Passou um dia conturbado, engarrafamento na Avenida Brasil, chega atrasado, essas coisas que estão acontecendo aí. Isso incomoda, não adianta, incomoda, porque nós somos ainda seres imperfeitos no processo evolutivo. Eu não vou dizer, não me incomoda, sim. A questão é como nós estamos recebendo isso. Então ela fala que nós precisamos fazer a meditação para que expulsar dessa nossa tela mental todos aqueles problemas que se passaram desde o momento que nós acordamos hoje, seja na sociedade, seja no trabalho, seja no lar. Nós não podemos ficar somatizando esses problemas, porque nós sabemos que eles vão criar plasma de pensamento sobre a nossa cabeça. E aí vão somatizando com o corpo perispiritual. E nós mostramos, está lá na Gênesis, a lei dos fluidos. Que essas formas de pensamento são o mesmo elemento formado pelo nosso perispírito. Então ele puxa, como Kardec falou, como uma esponja se embebe de um líquido. Ele puxa essas formas de pensamentos negativas que nós mantemos o dia todo, ou dias, ou semana. E aí vamos ter a consequência mais lá na frente. Porque ficou somatizada no perispírito. Aí nós lembramos da câmara aqui, que reflete um fluido no corpo vital do pretérito, que daqui a pouco está no corpo físico, vem a doença. Então a gente tem que trabalhar só a prece. Senhor, me livre. Não, eu tenho que trabalhar a minha casa mental, o meu cérebro físico e espiritual. Então eu expulso com minha vontade, com os meus pensamentos, todas aquelas energias que eu agreguei no meu corpo espiritual. E ainda não está no corpo físico. Então eu faço a meditação. Aí vem aquela questão. Como? Lembra dos reis da natureza, quando Jesus falou assim, olhai os lírios no campo, nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como eles. Olhai os pássaros do céu. Que lindo, Jesus falou, ele não semeia, não come, mas Deus vai prover. Não é que a gente ficar estagnado, ele está querendo lembrar para a gente aquilo que o Calderaro falou, aqueles períodos que nós passamos, os filtros de transformismo que nós temos dentro de nós, no reino da natureza. Hoje, estudando André Luiz, nós entendemos o que Jesus quis falar naquela época. Relembrar que nós passamos pelos filtros de transformismo, temos tudo isso dentro de nós. Então, uns gostam mais da mata, outros gostam mais da cachoeira, já entenderam, Outros gostam mais da praia, os elementais de lá, os elementais daqui, e nós temos, alguns têm mais facilidade das energias da mata, outros a energia
do mar, outra a energia das cachoeiras, das pedras, tudo que nós passamos, gente. E vamos lá buscar esse repositório de energias. Então a meditação, quando ela fala para nós, é começar a respirar direito, que a gente não consegue respirar direito. Perdemos esse caminho. Humberto Roth fala que o homem moderno perdeu o seu caminho, o seu endereço. É esse endereço que ele está falando. É isso que ele está falando. Nós perdemos lá, buscar isso tudo. E aí fechar, a nossa mente, inspirar pelo nariz, expirar pela boca, fechar os olhos. Aqueles que gostam da natureza que mais te agrada, eu gosto do mar. Ao meio de manhã, Então, aí o que acontece? O mar, aquelas ondas, a gente fecha os olhos, quando está ali na areia, vem aquelas ondas, aquela energia de cura que tem, absorve. E aquilo que está me incomodando, quando respira, joga, vai limpando. Fazendo a faxina mesmo na nossa casa mental. Nós temos que fazer a nossa faxina na casa mental. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, aí Pedro falou assim: fizeste várias curas, curaste 10 leprosos. Ele falou: não, só foi um. Só aquele que veio agradecer. Aí os irmãos falam: não, porque Jesus quis mostrar o poder dele. Nada disso. Porque aquele que foi agradecer, porque ele queria já fazer mudança na sua casa mental. E aí no livro Estrela de Luz, o Espírito Ismael, Isoldino Ribeiro, fala assim, nessa passagem, que aqueles outros 9 queriam se livrar das enfermidades para voltar para os seus lares e continuar os seus desequilíbrios. Aí Jesus falou para Pedro: logo, logo vai voltar às enfermidades. Aquele não, aquele está se trabalhando. Eu limpei perispírito, mas a casa mental, ninguém, nem meu pai pode mexer, só ele mesmo. Só nós podemos trabalhar a nossa casa mental. Os espíritos tiram as energias ruins do perispírito, alguma parte, outra nós temos que tirar. Limpou o perispírito? Vamos trabalhar agora a nossa casa mental. Então a meditação é o meio de fazer com que nós possamos ir expulsando da nossa casa mental para não comprometer mais o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico. É simples. E nós esquecemos. Então Jesus nos faz relembrar essas questões. Aí depois, 10, 15 minutinhos, a gente às vezes perde tempo. Não, vou fazer logo. Aí sim, depois de fazer isso, foi lá. Eu gosto de ir no sol, pertinho, não vou muito não, porque ainda queima no perispírito, não sou espírito evoluído. Então eu gosto de chegar lá pertinho, também ver o sol depois da praia, vou lá, aquela energia do sol, aí depois eu volto. Aí quando eu volto, sim, limpei todos aqueles problemas do dia a dia, eu faço uma prece. Aí a minha prece, aí eu recebo aquelas energias através do lobo frontal, porque a espiritualidade está ali, querendo dar um passo. Mas eu estou preocupado que passou no dia que eu estou fechado, com meus chakras, os centros, tudo fechado. Então eu abro, limpo, aí recebo. Essa é a questão. Então, para finalizar, para nós finalizarmos, vamos relembrar Jesus, que ele fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sol perder a força, com que se salvará? Vocês são a luz do mundo, assim deve brilhar a luz de vocês. Olha só, o sal, viemos da natureza da terra. E aí nós vamos nos trabalhando. E aí vamos trabalhando aquela moral que Piaget e Pestalozzi vem falando. Nos altos burilando, nos altos aperfeiçoando. Então esse é o nosso objetivo. Não é só falar como. Não, eu sei que tem que melhorar. A dica é essa. Caldeirado está nos falando. E a Joana de Anjo através das preces, para que nós possamos ir trabalhando a nossa casa mental. Isso só nós podemos fazer por nós mesmos. O amigo espiritual pode nos indicar caminho, mas nós é que temos que tomar o caminho e fazer. Ok? Que Jesus nos abençoe. Até uma outra oportunidade de estarmos aqui aprendendo juntos. Muito obrigado a todos.